Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que transita vários temas aí ligados a Bitrix 24. Já passamos aí de 260 episódios e seguimos firmes e fortes por aqui, tá bom? Lembrando que a gente tá por aqui geralmente às quintas-feiras com bons conteúdos, bons convidados e falando de muitos temas aí ligados ao mundo do Bitrix 24. Antes de trazer o meu convidado de hoje, eu preciso dar dois recadinhos bem legais. Primeiro, se você está nos acompanhando ainda dentro do mês de outubro ou, quiçá, ainda no dia 1º de novembro, tem uma campanha do Bitrix, 30% de desconto para você adquirir uma assinatura nova, né, das versões Professional em diante do Bitrix 24 no plano anual, ou se você precisa fazer upgrade também, você é elegível para ter esse desconto aí de 30%, tá bom? Até o dia 1º de novembro, 30% de desconto para upgrade de assinaturas Professional ou superior, que são as Enterprise, ou para novas assinaturas também Professional em diante. Não deixa, entre em contato com o nosso time aqui, não deixa de perder essa grande oportunidade. Segundo, e tão importante quanto, é a nossa parceria com a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas do Brasil. Em algum lugar aqui da tela vai ter o QR Code para você acompanhar. Muito conteúdo por lá. Nosso time, inclusive, acompanha. Fiz recentemente uma masterclass lá sobre integração que foi fantástica. Então, Pipe Lovers, se você quer se especializar, quiser ter network, se você quiser fazer benchmark sobre vendas, Pipe Lovers é o lugar, tá bom? A maior comunidade de vendas do Brasil e parceira aqui do 24Cast, beleza? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir aqui bater um papo com o meu convidado. Ele é da casa, mas é um cara extremamente inteligente que entende muito do tema que a gente vai falar hoje. Senhor Renan Emanuel, bem-vindo aqui novamente ao nosso 24Cast. Opa, pessoal, tudo tranquilo? É um prazer estar de volta aqui. Já participei aqui algumas vezes no passado. Algumas Estar de volta vezes. aqui. Legal, Renan, obrigado aí pela disponibilidade. O Renan, ele é da Connect Think, ele é o líder técnico da Connect Think, que é a empresa co-irmã aqui, né? A empresa é o braço da CRM Think, mais especializado em integração. E eu convidei ele aqui para a gente bater um papo um pouco sobre alguns hacks, né, de integração, porque recentemente o Bitrix ele publicou, né, Renan? Queria que você falasse um pouco, uma atualização da API, uma documentação melhor, com mais dicas, né? Inclusive vou deixar aqui no descritivo desse episódio, queria que você falasse um pouco dessas mudanças. Eu não sei se teve tantas mudanças, mas eu acho que eles conseguiram meio que juntar mais informações numa documentação, né? Documentação, desculpa. Porque a API antiga do Bitrix, ela tinha vários complementos. A gente tinha uma parte da API principal, que Sim, essa nova em si, ela acaba sendo uma base daquela, só que ele tinha várias outras APIs separadas, que aí eram criadas por outros sites, por outras documentações, bem mais aprofundadas em alguns temas em específico, como sim. utilização de bot, utilização de chats, de notificações. Daí agora, o que eles fizeram foi unir tudo isso em um lugar só, também otimizar lá todas as partes de exemplos também, ficou bem mais documentada a parte da API, diferente Ficou mesmo. das definições. Até a questão de desenvolvimento, framework, app para marketplace, agora está tudo no lugar só, né? Ficou bem documentado, né? Sim, Já a parte estava. de documentação de aplicativos, da criação dentro do Bitrix, eles deram uma boa melhorada lá, que agora Sim, facilitou muito para essas partes de aplicativos que vão ou embedado dentro do Bitrix, ou então construído do zero dentro do Bitrix para fazer esse sim. processo de integração também. Legal. Ô, Renan, eu tenho acompanhado, não só em alguns grupos que eu participo, mas chega muito aqui pra gente também, muita gente com dúvida de ideias de como usar a API. Às vezes, claro, tem algumas pessoas já mais familiarizadas com o assunto, outros um pouco menos, mas mesmo as pessoas que são conhecedoras tecnicamente, eles talvez não conheçam o caminho das pedras, vamos chamar assim, para usar melhor as APIs do Bitrix. Então eu queria explorar um pouco nesse bate-papo, nesse nosso episódio, alguns hacks, né, de como a gente pode direcionar, eu queria a tua ajuda, para a gente sugerir para as pessoas usar melhor a API. E aí eu queria te perguntar já de cara, queria que você falasse um pouco, cara, em termos de boas práticas, o que na sua visão são boas práticas para você tirar o melhor proveito ali da API do Bitrix, pensando no Bitrix, nas limitações, tudo que a API tem trazido ao longo desse tempo, porque a API do Bitrix ela existe há muito tempo, né? Eu não sei se o Bitrix é a API first, mas desde quando eu conheço a plataforma e a gente aqui eu usando já bateu 8 anos, sempre teve API. Eles não vieram no conceito de API First, mas eles trabalharam bastante nessa parte da API. Então basicamente, virou uma espécie de API First lá, de que tudo que tem dentro da plataforma, eles Sim. tiveram o trabalhinho de construir lá para ter uma requisição própria para aquilo. Então, é bem legal. E sobre Nessa práticas, base dicas? de boas práticas em si, a gente tem que ter como base a parte inicial da API do Bitrix, que tem dois formatos para conseguir utilizar ela, né? Uma que é a utilização de aplicativos que a gente mencionou,
que daí ele utiliza lá toda a parte de autenticação em si do aplicativo, uma parte de autenticação de Alpha 2.0 em si que deixa bem mais seguro o processo da integração. E Mas requer um desenvolvimento maior, né, nesse caso, né? Isso, aí acaba sendo um nível abaixo de desenvolvimento para poder em si fazer a integração funcionar e obter esses tokens. E no segundo seria a utilização do webhook de entrada, que daí já é dentro do Bitrix a gente cadastra esse webhook de entrada, coloca as permissões, então a gente tem que ter um cuidado em si com esse link, porque ele acaba sendo uma porta de entrada para o seu ambiente. Então é sempre bom a gente, logo de cara, ter a ciência de que a gente tem aquele webhook e ele precisa ser seguro, assim como qualquer token de outra integração. A gente precisa ter uma segurança maior com aqueles tokens em si. Sim, e lembrando, né, até o Renan fez uma masterclass lá no B24 Club, tava com ele inclusive, que a gente falou muito sobre isso, nessa questão de segurança por trás do próprio webhook. Vou usar mais o webhook de exemplo, porque ele vai obedecer à segurança do usuário que criou o webhook. Isso é bem importante citar, né, Renan? Porque se você cria um webhook e você tem pouco acesso, você vai ter pouco acesso via API. Ele não quebra essa segurança, né? Acho que queria que você comentasse isso, que é bem importante, né? Isso aí. Ele fica atrelado ao usuário, como você mencionou lá, então... Se você é um usuário admin, você tem acesso a basicamente tudo lá de dentro do Bitrix. Então, a parte lá de, claro, adicionando as permissões, né? Então, a gente vai, tanto na parte da criação do webhook, a gente consegue atribuir as permissões, mas se você adicionar uma permissão que você não tem, mas ainda assim está lá no webhook, o Bitrix em si, por natureza, ele já vai bloquear, em si ele já não permite. Então, ele tem essa trava de as permissões daquele usuário, junto com as permissões do webhook, vai ser até o limite que ele vai. Ele herda, né? De alguma forma, né? Sim. Aí, falando em si da vinculação no usuário do webhook de entrada, esse acaba sendo um tema também a ser abordado, que, pensando em integração, caso aquele usuário em si saia do Bitrix, aquele webhook também, verdade. Então perde as informações. Então, uma boa prática em si na utilização de webhook de entrada dentro do Bitrix é ter um usuário, ou usuário admin, realizar a criação, só que daí entra a questão das permissões, ou um usuário próprio para a integração. E daí ele já fica com as permissões que ele precisa e com o webhook nas permissões que precisa. Boa, legal. E para quem precisa saber mais sobre webhook, vai lá no Bitrix, procura lá como recurso para desenvolvedores. Tá tudo lá dentro, tá? Tem os materiais, a gente pode deixar até alguns links aqui do Helpdesk, mas o lugar que você cria o webhook dentro do Bitrix chama recurso para desenvolvedores. Renan, eu queria que você também desse dicas para quem usa a API, como é que eles podem otimizar a chamada da API de tal forma de ganhar performance, porque inclusive eu sei que a API do Bitrix, o Bitrix ao longo desse tempo, ele fez um ajuste, então você tem um uso da API para quem usa até a Professional e você tem uma outra possibilidade para quem usa Enterprise, né? Ele meio que ele deu uma abertura maior para quem usa Enterprise. Queria que você falasse um pouco dessas dicas, como otimizar a chamada, né? Porque a forma de usar a API muda todo o jogo, né? De você não ser travado, você não cair numa quarentena, porque o Bitrix ele controla muito bem isso, né? Isso aí. Ali na parte do Bitrix, em si, pensando em integração de volume, ele tem uma limitação lá na própria API, que ele faz uma barreira para... Ele identifica. Isso aqui está saindo muita requisição desse local, então pode ter que seja alguma coisa de errado, daí por natureza já bloqueia aquele método, então bloqueia a parte da API para ter uma segurança em si. Porque, como você mencionou, o acesso à API ele vem dividido até determinados planos. Então, até a Professional, a gente consegue fazer as 2 requisições por segundo, e da Enterprise para cima, daí tá só Enterprise, né, a gente consegue fazer 5, então já aumenta em si a parte de consumo da API. Sim. Só que ambas essas, a gente tem uma limitação lá dentro que é referente, que foi até numa atualização recente que eles vieram, que eles adicionaram lá um tempo limite que a gente pode consultar os dados. Que daí ele é um tempo lá de 420 segundos, algo assim, de que o tempo em si de resposta daquela requisição que eu fiz, ele não pode ultrapassar a quantidade de segundos em um tempo de 10 minutos. Porque isso acontecendo, a API, primeiro, ela bloqueia aquele método, só que daí um ponto de atenção é que ele bloqueia tanto o seu webhook quanto o webhook de outros usuários. Vai bloquear aquele método no seu ambiente. Então, se você tem várias integrações, é sempre bom ter um cuidado em si nesse tempo. O Bitrix ele disponibilizou nas requisições deles um campo lá que define isso certinho, que é um operating que vem no retorno das requisições, e ele faz essa conta lá dentro, e ele tem um outro campo que ele fica contando quanto tempo falta para resetar. Então, principalmente em integrações de volume, o que eles tiveram de saída?
em ambientes que tem muitos dados dentro, logicamente o Bittrex ele demora mais para responder. Então, uma requisição demora 40, 30 segundos para passar por toda a listagem de clientes, toda a listagem e acabou nesse tempo muito rápido. Daí, eles vieram com uma ideia de utilização de uma requisição de batch, que daí ela trabalha com lotes, então a gente consegue fazer 50 requisições em uma. E aí ele otimiza esse tempo. O tempo de processamento, ele fica atrelado a uma requisição só. Então, ele acaba processando bem mais rápido essas consultas ou essas criações. Não fica também fixo a só consulta, né? A gente consegue fazer toda a requisição na API do Bittrex, a gente consegue fazer utilizando essa requisição. Bem legal. Ô Renan, nesse caso, quem usa ferramentas tipo Make, por exemplo, né? A gente aqui tem a nossa Via Connect, a gente tem a ferramenta própria, mas muita gente usa o Make, né? Inclusive a galera toda da comunidade lá, quem quer fazer pequenas integrações. No caso lá do Make, ele já traz por dentro dele toda essa limitação ou não? Você também tem que se preocupar com isso? No Make ele possibilita esse monitoramento desse tempo. Como ele fica atrelado em si ao Bittrex, a API Bittrex, em qualquer plataforma que você for integrar com a API Bittrex, a gente consegue fazer esse controle lá por baixo desse tempo de processamento. Então, ele não fica restrito em si a plataforma. Logicamente, o ensino Make, ele acaba sendo um pouco mais, não complexo, mas um pouco mais trabalhoso de se ajustar isso, porque lá entra toda a parte de consumo do Make, em si, né? A parte de APIs e limitações de propriamente dito, de complexidade, que no Make acaba sendo um pouco mais simples em si, a montagem de integrações, e acaba não tendo tanto um aprofundamento nessas tratativas. Verdade, que ele já é pré-programado, assim, vamos chamar, né? Isso, já tem os módulos, tudo certinho já. Agora, tem alguma forma que você pode, vamos dizer assim, contornar essas limitações, se você precisa de volume, ou enfim, mas que de alguma forma não fere essas regras da API, ou não, tem que seguir essas regras, tem alguma forma de filtro? O que você poderia dar de sugestão em relação a isso? Porque a gente tem uma audiência que tem, desde clientes que começaram agora, clientes pequenos, mas a gente também tem, hoje no Brasil, grandes empresas com grandes volumes. A gente tem aqui empresa, por exemplo, que tem 400 mil tarefas, né? Como é que o cara trabalha lá dentro? E a gente tem um exemplo da nossa própria ferramenta, que é o Extrator, né? Que ele também trabalha com grandes volumes e lá dentro a gente teve que fazer muitos hackzinhos ali para poder fazer isso acontecer, né? A principal alternativa em si é realmente essa utilização de batches, de requisições em lotes em si, que ela vai otimizar muito o processo das requisições. O Bittrex em si ele tem um material específico que trata só dessa parte de lotes, a gente vai disponibilizar também aqui nessa gravação, que ele menciona toda a parte lá de limitação da API, dessa parte de processamento, os tempos exatos lá de cada requisição, e lá ele faz uma conta em si, vendo a quantidade de tempo que ia demorar para processar 1.000, 10.000 cards com a utilização do batch. Daí ele processa muito mais cards por dia, muito mais cards por hora, ele consegue otimizar muito esse tempo. Só que a gente também ainda precisa tomar um cuidado com aqueles dois campos que vem na requisição, que é o operating e o operating reset, que daí é o tempo para resetar esse valor. Então, essas duas ações combinadas, a gente tem uma otimização bem grande no processamento. O Bittrex, em requisições de listagem, ele tem um hack em si, que você passar um parâmetro na requisição, ele roda mais rápido, que é o parâmetro start menos 1, que daí ele começa um outro tipo de listagem lá dentro do Bittrex, buscando esses dados lá dentro da plataforma. Então, ele processa uma requisição de 40 segundos, ela vai demorar 10, ela já vai diminuindo esse tempo. É bem grande esse tempo. Isso está na documentação, inclusive, né? Tá tudo. Passa despercebido, mas está lá na documentação, né? Sim. A gente também, quando a gente encontrou isso aqui, foi um divisor de águas. Sim, é verdade. Ô Renan, e erros, assim, qual que, na tua visão, que muitas vezes acaba mentorando clientes, outros parceiros que querem desenvolver, quais os erros principais que você vê, assim, que a maioria da galera acaba cometendo ao começar a usar as APIs ali do Bittrex, cara? Os erros principais em si vai muito atrelado à parte de permissões do usuário. Daí, como em vários processos gera um webhook para um usuário que não tem todas as permissões, daí chega lá na frente na integração
e acaba esbarrando na limitação do próprio Bittrex, né, de barrar aquele usuário e não Sim. conseguir consumir os dados. Dá um exemplo. De Dá um voltar. exemplo disso, por Por favor. exemplo, na parte de... No cadastro de usuários, a gente consegue delimitar, na parte do CRM, desculpa, para determinados usuários só conseguirem visualizar cards que eles são dono, ou então cards Boa. de determinado pipeline. Então, eu pegando um webhook de entrada daquele usuário, eu não vou conseguir ver um card de outro pipeline. O Bittrex em si, ele vai retornar a mensagem lá de 403, mencionando lá, você não tem permissões para acessar esse recurso, você não tem permissões para executar essa ação, ele já bloqueia ali aquela requisição e você não consegue acessar. Então, daí fica muito... fica parecendo com que o seu webhook em si está com algum problema, então aquele webhook de entrada ele não funciona, mas não. Isso ele está atrelado não ao webhook, ele está atrelado ao seu usuário. Sim, teus acessos. Isso. Daí, do bloqueio de API, voltando lá, é um erro comum também de acontecer, que é o erro de muitas requisições, que é o erro de A429 que acontece, e ele, como mencionado, ele bloqueia a API em 3 fases, ele bloqueia, e aí o bloqueio perdura por 10 minutos, depois ele volta, e depois, se ainda assim, se tiver um volume alto de requisições, ele bloqueia de novo, depois ele volta, uma terceira vez, aí ele bloqueia, ele para o webhook ele para de funcionar, daí tem que... Aí ele manda aquela mensagem da quarentena lá tal, e fica aquela mensagem lá na parte superior, né? Com a quarentena, porque aí o Bittrex ele bloqueia. Isso, daí o usuário admin tem que entrar em contato com o suporte para poder realizar a liberação. Sim, isso aí é um cuidado, talvez seja um grande erro que acontece, às vezes os clientes pedem a nossa ajuda e tal, mas aí já aconteceu, né? Aí a gente tem que ir lá, tem que dar um pouco dessas dicas que o Renan está trazendo aqui para tentar otimizar, né? Porque isso de fato acontece bastante. Outra coisa que eu queria que você falasse também dessa de dica, Renan, que eu acho que pouca gente usa bem, não é uma crítica, mas talvez falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, nas nossas integrações aqui, a gente toma muito cuidado de mandar notificação pro live feed lá, né? Que é aquela parte do lado direito ali do Bittrex, onde ficam os comentários, né? Esse é um negócio legal que eu acho que as pessoas usam um pouco. O que você acha? No Bittrex em si, ele permite essa parte de... São até 3 tipos de comentário que ele permite na parte de CRM, porque isso aí ele fica muito mais atrelado à parte do CRM, né? Dos cards lá de negócio, contato, empresa. Eu tô falando disso porque eu acho que CRM o maior volume. Principal, né? Sim, ele acaba sendo o principal de integrações, porque é muito mais comum a utilização dele lá no dia a dia, ele fica lá a visualização das informações. Daí o Bittrex permite em si a gente enviar essas informações para dentro dos cards para sinalizar tudo que acontece na integração. Então, a gente tem como prática aqui a construção de integrações em que qualquer passo que acontece na integração, seja algum erro, seja sucesso, seja que bateu em alguma barreira, ele retorna lá para dentro do card para que o usuário que está tentando fazer aquela ação, ele tenha uma diretiva em si de saber se tem algum valor errado, ele consiga ir lá e corrigir para poder processar de novo e enviar para a integração. Ou então, se deu algum sucesso, sinalizar lá, né, para simplesmente a integração não ficar totalmente por baixo, daí eu não saber se integrou ou não o que eu preciso. Sim. Ficar meio que no escuro. Então, a utilização dessas requisições de comentário, que dela vai ser lá crm.timelinecomment.add, ela é bem legal em si nessa parte. Ela tem uma outra lá que é de log, que dela é muito mais só para essas sinalizações mais simples. Sim. E é mensagem que não dá para quebrar a linha, que é só para marcar cliente atualizado, cliente criado, sucesso ou falha na integração. Também bem legal. Nas outras partes que não envolvem o CRM, o Bittrex ainda assim permite esse processo de notificações. Ele tem lá as requisições de notificação do sistema. Então, que é aquele sininho, né? Isso, a parte das notificações do superior direito da tela do Bittrex, a gente consegue enviar informações para lá. Então, seria basicamente um live feed, mas as mesmas informações que a gente consegue enviar para o live feed, a gente consegue passar para lá. Então, fica também, que é o bom que até a notificação é sonora. Então, a gente consegue visualizar. É verdade. Se a integração de tarefa, né, se a integração lá com a parte de telefonia, dá para ser retornado também para lá, todas essas partes. Então, é bem importante esses 2 processos nas integrações. Ô Renan, a Connect Think, ela não atende só Bittrex, né? Vocês atuam com várias outras plataformas, né? Apesar da Connect Think ser de fato um spin-off aqui da CRM, ela seguiu
seguir o mundo lá. Sim, a gente, via Connect, atende muito demanda de Bittrex, talvez seja de fato carro-chefe. Mas como você trata também outras APIs, o que mais te surpreende em relação à API do Bittrex que você às vezes não encontra em outra, ou que outras demoraram muito para ter e o Bittrex já tem, porque a gente falou aqui que o Bittrex já tem há muito tempo a API, né? Já é uma questão madura do Bittrex. Sim, sim. Naquele conceito que a gente tratou no início de API First, apesar do Bittrex não ser, ele parece muito. Porque Sim. como ele permite todas as partes ali do visual na API, em outros CRMs se a gente for pegar, a gente, apesar de ter aquelas requisições, elas não são tão aprofundadas. Então tem várias limitações lá da forma que tem que passar, se é alguns campos obrigatórios a mais, ou então tem limitações de não tem como passar determinados campos. Então, o Bittrex em si, ele é bem maleável nessas informações de tratamento na API, seja Sim. parte de arquivo, parte de imagem, parte de textos normais, esses campos assim, eles conseguem ser tratados ali da integração. Só que o que chama a atenção, mesmo ali nessa parte de outros CRMs, é um ponto que a gente acabou nem tratando, que o Bittrex em si, a parte de API dele é bidirecional. A gente consegue Sim. tanto Boa. Fale. para dentro do Bittrex, quanto também disparar de fora para dentro, quanto também tirar essas informações de dentro do Bittrex e sair para uma outra plataforma. Daí seria a utilização lá de webhook de entrada e webhook de saída. Usando os padrões, que são o Bittrex em si já disponibiliza webhooks padrões lá dentro do Bittrex para eventos mais comuns em si, card criado, card atualizado, card deletado. Então ele dispara essas informações, quanto os webhooks mais personalizados, que daí eles são mais configurados em fases, em si, com critérios maiores, para poder disparar essas informações e só as informações que eu preciso. Inclusive com variáveis, né, cara? Essa parte do disparo do webhook dentro das automações, quem quiser pesquisar isso lá em Recursos para Desenvolvedores fala um pouco já desse material. Isso é fantástico, né, Renan? Porque dá muita abertura para você disparar a integração num determinado ponto específico sem se preocupar em fazer o negócio acabar tendo um volume muito grande de disparo. Então, vai falar, por exemplo, eu quero disparar uma integração somente quando for aprovado. Aí você coloca um webhook especificamente naquela camada, né? Dá para adicionar até critérios a mais. Eu quero só que dispare quando for ganho, quando determinado campo for tal valor. E aí, isso não é muito comum em outros CRMs, não é muito comum. Em outros CRMs em si, eles têm esses gatilhos, só que fica muito mais fechado em si. Só consigo ter um gatilho em determinada fase, ou em determinada etapa do meu Kanban para poder disparar determinada informação. Então, ele fica bem rígido em si, essa parte de configuração em outros CRMs, porque o Bittrex em si ele acaba sendo um diferencial, essa parte de controle externo. Ô, Renan, uma demanda que aparece muito com frequência aqui para nós, e a gente tem uma certa até dificuldade de tratar, de tomar alguns cuidados, e eu queria que você falasse um pouco delas. Até são duas aqui, vou tentar juntar. Primeiro, extrair conversas de chat por uma questão até de segurança. Isso às vezes não é tão simples e nem sei se tem. E o segundo é fazer essas integrações bidirecional com ferramentas como o WhatsApp, que também não são tão simples, dá para fazer, mas requer uma camada maior de segurança e tudo mais. Talvez até legal você explicar para a audiência por que não, às vezes não existem tantas ferramentas que tratam disso, né? Porque é muito mais amplo do que somente usar a API, né, cara? É porque nessas APIs em si, a gente já não consegue utilizar elas utilizando um webhook de entrada, a gente não consegue fazer essas requisições. Então, daí, realmente precisa de um aplicativo, como a gente tratou lá no começo, assim, que tem a parte de utilização da API usando aplicativos, que ele vai lá com a parte de token, até com uma parte de segurança, totalmente entendível, essa parte de segurança do Bittrex, essa parte de conversas, que é um ponto bem crítico. E só que uma integração dessa, ela acaba não sendo tão simples, porque a gente precisa tratar todos os cenários. Então, precisa ser tratado todos os tipos de mensagens que são enviadas, texto, imagem, áudio, emoji, tem que ser tratado. A parte de disparo de informações partindo do Bittrex, daí lá na parte de configuração do aplicativo, como um aplicativo, ele permite alguns eventos a mais, que não estão lá no webhook de saída padrão. Até por camada de segurança maior, provavelmente, deve ser, né? Isso aí. Daí ele consegue ter esses gatilhos mais aprofundados em si na parte de sistema, para ter também, tanto tem que ser tratado as mensagens que o cliente vai trazer para você, quanto as mensagens que você vai enviar para o cliente. Então tem que ser esse processo bidirecional de tratamento de informações. Então acaba sendo um ponto bem mais complexo nesse tipo de integração, né?
Sim, não é tão simples, né? Agora, a extração de conversas, ela não é possível ainda, né? Porque tem muita gente que me pede isso daí, cara. Não, não tem como. Apesar de, com a construção desse aplicativo, a gente consegue ter acesso a essas mensagens, mas acaba entrando no mesmo âmbito. Lá em tempo real, né? Você não consegue ir lá buscar um histórico, né? Não consegue. Buscando histórico hoje não consegue. Legal. O que mais que você enxerga assim de limitação? Apesar de estar falando muita coisa boa aqui da API, de fato ela é muito robusta, né? Eu sempre falo para os clientes quando chego com essa demanda, o problema não é a API do Bittrex. A API do Bittrex é extremamente robusta e completa. Se eu for integrar, o outro lado também precisa estar adequada para fazer essa integração. O que você enxerga de limitação que ainda falta o Bittrex, vamos dizer assim, entregar ali na API, apesar dela ser muito boa, né? Da parte de API, até que eu não consigo me recordar um ponto em si que eu acho bem crítico, mas a parte em si tratando de automações ali dentro do sistema, um ponto que alguns clientes já vieram para a gente perguntando é a realização de requisições diretas por dentro do Bittrex. Apesar de a Sim. gente ter lá os gatilhos que são personalizados para disparo de webhook, a gente não consegue tratar dentro do Bittrex essa parte de retorno do JSON, que a por exemplo. API trouxe em si, não consegue Sim, tratar. Então, a sim. parte de dentro do Bittrex de disparo de informações, ela é de disparo de informações. Ele não espera receber alguma coisa direto dessa requisição. Então, esse é um ponto que tem que ter em mente de que hoje não é possível, lá por dentro do Bittrex, ter esse controle de dados de integração. Então, a ideia em si do Bittrex API é realmente você ter lá a sua integração, seja lá em um IPS da vida, lá do Make, do N8N ou um Um Alpaca, Zapier. isso, para tratar essas informações lá por baixo. Como ele consegue tanto enviar quanto receber informações, você ir consumindo lá para retornar essas informações no local que você precisa. Então, esse acaba sendo um ponto mais chave que eu penso que não é tão tratado, mas temos que ter como atenção. Legal. Deixa eu falar duas coisas que eu talvez tenha falado lá no começo. Primeiro, a gente seguiu esse episódio levando em consideração que você que está nos ouvindo já entende o que é uma API. Então, ele acabou sendo, de fato, um episódio mais técnico, tá? Então, se você não sabe exatamente o que é uma API, tem outros episódios que eu já gravei aqui que a gente foi um pouco menos técnico, que a gente explicou o que é API, mas eu tenho um vídeo que a gente gravou lá no canal da Connect que a gente explicou melhor sobre o que é o API. A gente pode deixar aqui no descritivo também desse episódio. Esse é um primeiro ponto que eu acho que senão acaba falando, pô, mas está falando tudo isso, mas o que é? Então, acho que aqui é um assunto de fato um pouquinho mais técnico, porque também a gente tenta tratar muita coisa aqui no podcast e vai para muitos lugares, né? Recentemente eu gravei só sobre negócio, sobre receita previsível, que foi um outro lugar totalmente de negócio. Aqui a gente trouxe um outro realmente tema. E outra coisa legal, eu fiz uma masterclass lá na Pipe Lovers sobre dicas e maiores cuidados que você precisa ter com integração. A gente pode deixar esse material aqui também para quem quiser baixar. Eles prepararam lá um PDF, a gente deixa aqui também para quem quiser baixar, porque esse assunto da API ele é muito técnico, né? Ele é muito robusto de fato, mas a gente sabe que tem muita gente aí da audiência que faz tudo dentro de casa e que gosta desse assunto, também tem expertise aí. A ideia desse episódio é ajudar essas pessoas quando for desenvolver as tuas integrações. Claro, tem muito cliente, até outros parceiros também, que acabam tratando direto aqui com a Connect Think, porque a Connect, de fato, é especialista nesse tema e a gente tem realmente se aprofundado cada vez mais. Eu acho que é isso, né, Renan? De modo geral, né? A gente tentou trazer alguns temas aqui, alguns cuidados. Não sei se você lembrou mais alguma coisa. Não, por enquanto está tudo certo. A gente vai deixar alguns materiais em si da parte lá da API do Bittrex, da parte de limitação, que a gente tratou aqui mais a fundo nesse episódio, para vocês conseguirem também dar uma olhada depois. Legal. Então é importante dizer isso, né? Eu volto a refrisar. Toda vez que a gente for falar de integração, cuidado, você tem que saber o escopo. O que eu quero integrar com o que e como. Eu falei isso em outros lugares. Tem que tomar o cuidado com a bidirecionalidade no sentido de, faz sentido mexer aqui, isso não pode ficar em loop. Vou dar exemplo de cliente. Se eu tenho o Renan e eu tratando o mesmo cliente em 2 sistemas, como é que eu vou saber qual é o dado mais atual? Então é um cuidado. O outro cuidado é não fazer sobreposição. Eu estou aqui com um RP, com CRM, eu preciso levar tudo dos dois lados. Não faz sentido. Então, você precisa ter complementaridade. Pega o que é bom do lado, bom do outro lado e faz esses dois sistemas se complementarem. Então,
antes de olhar só para a parte técnica, estude um pouco essa parte de negócio, cuidados, a parte de segurança que o Renan colocou aqui, essa parte de escopo que é bem importante, porque aí você vai ter uma integração mais robusta. A maioria das integrações que a gente tem pronta aqui, então a gente tem aqui OMI, Proteus, Bling, Asas, Zactseus, RD é um dos carros-chefe que a gente tem aqui, e várias outras. Todas essas integrações a gente toma muito cuidado com o escopo, né, Renan? Escopo, a limitação de um lado para o outro, sabe? Inclusive são integrações vivas, né? Que a gente está toda hora aprofundando, mexendo nelas e tal. Então até às vezes se você tô aqui entre construir e entre buscar um parceiro, a gente se coloca à disposição aqui para ajudar a sua empresa. Renan, acho que é isso. Quero te agradecer aí pela disponibilidade. Já passou por aqui algumas vezes, então você é sempre bem-vindo aqui ao nosso 24Cast e palavras finais aí para quem, se você quiser ainda complementar alguma coisa. Não, acho que tá tudo certo. Fico na espera do próximo convite para o próximo podcast. Faremos em breve. Obrigado, viu, Renan? Galera, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. A gente está por aqui toda semana. Se tiver aqui no YouTube, não esquece, se inscreve aqui no canal. Tem muitos conteúdos bacanas. Se você está aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. E a gente se fala em breve num novo conteúdo ou no novo 24Cast. Até lá.